aqui. Vocês querem falar do Jimmy Kimmel ou não? Eu fiz um videozinho curto ali, dando a notícia, mas é um assunto que é o assunto disparado, mais falado aqui nos Estados Unidos, né? O Jimmy Kimmel o programa dele foi suspenso, né? De forma indefinida. E vou colocar o monólogo dele, tem 1 minutinho o vídeo, eu vou colocar aqui para o pessoal entender o que ele falou, né? Ele falou na segunda-feira à noite, no programa dele, sobre o assassinato do Charlie Kirk. Foi isso aqui que ele falou, que segundo a Disney, né, foi o motivo para suspender o programa. Vamos ver. New lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half-staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. He's at the 4th stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old mourns a goldfish. Tá aí o monólogo do Jimmy Kimmel. Sara, nem a pau que o programa foi o programa que a gente sabe que esses late night shows já não tem a audiência que tinham, já não tem a relevância que tinha. O Stephen Colbert também tá na última temporada, né? Inclusive o Donald Trump, quando o Colbert anunciaram que o programa dele seria encerrado, o Donald Trump falou, e o próximo é o Jimmy Kimmel, que não tem talento nenhum, e depois o Fallon, né? Enfim, a gente sabe que esses programas realmente não tem a televisão, né? Não tem mais a relevância que tinha, as pessoas não assistem mais televisão, é só velho que assiste televisão ainda, que assina TV a cabo nos Estados Unidos. No Brasil não é tão diferente, é que tem uma camada da população brasileira que ainda não tem tanto acesso, né? E aí assiste. O Brasil tem essa cultura da televisão aberta, só com antena se assiste, aqui não, né? Mas tem outras coisas aí que a gente tem que levar em consideração, porque como é que é o nome dele? Brian Kerr, eu acho, que é o diretor do FCC, né? Que é o braço do governo que cuida da concessão, né, para as mídias. Ele, depois desse programa, ele deu uma entrevista foi ontem ou na terça-feira, não sei, ele falando que ele ia cobrar uma resposta do grupo Disney, né, em relação a isso aí, porque TVs afiliadas é a CBS, Sara? É a CBS que transmite? NBC, a gente tem as três, CBC, SBC, ABC, enfim, CBS. As afiliadas, algumas afiliadas disseram que não transmitiriam mais o programa do Jimmy Kimmel por causa dessa fala. E aí houve essa pressão e o governo, como tem feito, né? O Donald Trump tem processado mídias, o Washington Post, o New York Times, ele ganhou o processo contra a CBS por causa daquela entrevista da Kamala Harris no 60 Minutes, né? E, enfim, você acha que tem a ver, que foi uma decisão de business, de negócios, realmente é um programa que já não tem a audiência que tinha, essas grandes figuras aí como Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, têm salários astronômicos, né? Já não valia mais a pena, uma produção caríssima desses programas, e eles só estavam esperando uma desculpa para encerrar esse programa, ou você acha que teve a pressão do governo aí, essa pressão do governo é que fez ele perder o trabalho aí entra o debate da liberdade de expressão, porque realmente, não sei qual a tua opinião, mas eu não acho que esse monólogo aí foi suficiente para suspender um programa, né? Não. Assim, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, não sei, acho que faz uns 2, 3 anos, sobre porque eles sempre faziam, né? Quem que eles assistem mais? Jay Leno, David Letterman, para ver qual era o favorito da noite americana.
E fizeram com os três, que era o Jimmy Kimmel, o Colbert, ou Colbert, como você fala, não sei direito como pronuncia, e o Fallon. Aí quando fizeram, os três são... Ninguém gosta dos três. Foi um negócio, tipo assim, ninguém gosta deles. Tipo, o menos pior, não, ninguém gosta deles. É muito complicado isso, de ninguém gostar. Mas a piada em si, eu acho que assim, eles estão caindo e eles têm contrato, tá? Às vezes eles preferem o contrato acabar do que quebrar, porque eles não têm projetos pós-programa. Eles não estão sendo visados para outros canais. Então, eles geralmente esperam o contrato acabar. O contrato do Colbert estava acabando, e ele, quando dizem, ele não imaginava que ia ser mandado embora, isso é uma grande mentira, porque ele também não quer sujar o próprio nome dele, mas a verdade é que ninguém renovou, e ele não foi mandado embora de surpresa. Só que a contratante, o canal de TV, não vai falar, a gente mandou embora porque a gente não vai com a cara dele, sabe? Deixa ele falar que não... Deixa ele falar o que ele quiser, a contratante não vai falar nada. No caso do Jimmy Kimmel, eu não acho que essa piada é suficiente para mandar alguém embora. Porém, contudo, acredito que foi usado como um empurrão, entendeu? Acho que foi usado como empurrão para mandar ele embora. E assim como o Fallon vai cair também. Ele é o último que vai restar e ninguém vai assistir. Porque o que acontece, outra coisa também que a gente pode imaginar. Quem assiste TV hoje, quem está assistindo TV hoje, a TV americana é dominada por esporte. E quem assiste muito esporte é homem. E a gente sabe que homem não gosta muito do Jimmy Kimmel, por exemplo. Não é o público. Homem que assiste esporte não gosta do Jimmy Kimmel, vamos falar assim. Como não gosta do Fallon, como não gosta do Colbert. Então, quem está assistindo TV e fala, agora vai começar o programa do cara, as pessoas desligam a TV, porque ninguém quer ver esses caras mais, entendeu? E eles estão morrendo por causa disso. Quem quer ver entrevista vai ver podcast, entendeu? Vai ver canal do YouTube, como tem É que vários. você citou a audiência dos homens, houve uma mudança cultural, claramente, aí nos Sim, últimos meses nos Estados sim. Unidos, né? E esses caras, pô, o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel, o Stephen Colbert, são personagens aí da mídia americana totalmente aliados ao establishment do Partido Democrata, né? E como você falou outro dia, tipo, eles não têm nada de virilidade neles. Eles são uns caras meio manso. E eles não estão conquistando o público que ainda assiste TV. Então, eu acho que assim, não justifica essa piada boba. Claramente o Trump falou aquilo que ele não estava ouvindo porra nenhuma, do que os caras estavam perguntando para ele. Dá para você ouvir um som, acho que é do helicóptero, que inclusive teve o helicóptero do Trump, que teve que, agora umas horas atrás, teve que parar, estacionar às pressas, lá pousar às pressas, mas não era nada, enfim. Enfim. E ele não estava ouvindo nada, entendeu? A piada foi meio besta até. Tipo, foi tirada do contexto, mas tudo bem também. Eu não acho que a piada fosse ruim, muito menos mandar alguém embora por causa disso. Assim, Cadu, é um pouco assustador porque pô, quando você vê a CBS, o Washington Post, você vê as maiores mídias dos Estados Unidos, né, que são controladas por oligarcas, né, por famílias aí poderosíssimas. E agora a Disney, cara, a Disney dobrando o joelho para a administração Trump, traz um precedente aí perigoso, né? É uma mensagem perigosa, querendo ou não, no país da liberdade de expressão. Você imagina como os caras que têm mídias independentes aí relevantes e que criticam o governo, e que criticam Israel, imagina como esses caras estão se sentindo nesse momento, porque você olha e fala, porra, se a Disney, né, se curvou ao governo, se eles vierem para cima da gente, o que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que é um tema bem sensível aqui nos Estados Unidos, né? Além de trazer também o mimimi, eles falam tanto do mimimi da esquerda, né? A cultura do cancelamento, e agora eles estão fazendo a mesma coisa e estão fingindo que não, é diferente. Não, não é diferente, estão demitindo as pessoas, estão perseguindo pessoas por falas, e aqui nos Estados Unidos, pô, o debate está muito em alta, porque, inclusive, o discurso de ódio não existe aqui nos Estados Unidos.
né? Não existe punição para discurso de ódio, né? A liberdade de expressão é restrita aqui. E aí o governo e a direita, né, a base aí de eleitores da direita, nesse momento fazendo o que eles tanto criticaram nos últimos 10, 15 anos, né? Pois é, eu entendo esse ponto, né, de que o programa do cara tá nas últimas aí, a audiência tá baixa, mas, cara, não acho que uma empresa desse porte, né, preferiria ficar com essa pecha de censura, né, de, porra, censurou o cara por uma piada, do que simplesmente falar, ó, acabou seu contrato, cara, se não dá audiência, tchau, sabe, encerramos aqui. Acho que seria muito mais simples, né, do que se entrar numa puta polêmica dessa, né, ficar com essa imagem de empresa que censura, né? Porque, pô, a piada foi boa, cara, né? O cara nem acompanha, mas por esse vídeo aí, né? Os caras lá entrevistam, mas, pô, imagina, na live o Diego toma um tiro aqui ao vivo, né? Aí no dia seguinte os caras, e aí, Cadu, né? Seu grande amigo morreu, cara, como é que você tá, né? Falo, não, eu tô bem, cara, tô aqui reformando minha casa, tá? Pô, da hora, muito bom. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu. Ficou bom ali, do jeito Não, que saiu ali, ficou engraçado. Ficou engraçado. Talvez eu acho que mesmo, né? foi meio... Calma, Rogério, não é sua bola... vez ainda, porra. Caralho. O cara entra no meio, velho. Que louco. Segura o delay. Fala, Cadu, duvido que você tenha muito mais coisa a desenvolver, mas manda ver. Meu Deus, cara, acabou com o corte. O cara... Puta que pariu. Beleza. Eu avisei, hein, Rogério? Você escapou dessa vez. A próxima vai ser ao vivo, cara. Nem sei o que eu tava falando. Tô mais relax. Vai, fala agora, desgraça. Não, calma aí. O que eu ia falar é que... Deixa ele concluir o raciocínio, sério. Conclui o raciocínio. Inclusive, assim, esse governo tem feito algumas coisas, Cadu, e inclusive nesse episódio, esse diretor do FCC, né, que é o órgão que regulamenta aí a concessão para as televisões, foi ao Twitter, foi ao X lá para comemorar. Eles querem que os outros conglomerados vejam que o governo está tomando a frente, está tomando esse tipo de atitude, e se você não se adequar, a gente vai interferir, a gente vai, né, porque eles estão falando muito, e é engraçado, isso vem da cartilha do Steve Bannon, isso já não é uma coisa nova, inclusive o Olavo de Carvalho e o bolsonarismo mexeram muito com isso na campanha do Bolsonaro em 18 e no mandato dele. Não sei se vocês lembram, os bolsonaristas sempre viam, o Bolsonaro vai fechar a Globo, vai tirar a concessão da Globo, vira e mexe e vinha esse papo, né? Então, isso faz parte, uma das estratégias do Steve Bannon para tentar controlar, né, a narrativa aí, manipulando essas mídias aí. Mas eles querem que as outras empresas e o público, a opinião pública, veja que o governo, eles não estão escondendo nada, cara, né? Tá tudo aí escancarado. Parece que o limite do humor finalmente foi encontrado, né? A gente sempre viu aqui no Brasil, né? Porra, os caras como Danilo Gentili, Léo Lins, sempre atacando a questão da censura, né? Falar, porra, a gente não tem liberdade de expressão, defendem uma liberdade de expressão meio abstrata, né? Porque essa liberdade irrestrita tem lado, né? A gente está vendo agora que ela tem lado. Né? Que liberdade é essa que, porra, você pode fazer chacota quando matam uma mulher de esquerda, como foi a Marielle Franco, você pode fazer chacota com negros, pessoas com deficiência, judeu, pode fazer chacota com todo mundo, né? Agora, quando é alguém que está do seu lado, alguém que você gosta, né? Alguém que você tem uma estima, muda totalmente o negócio. Não pode, agora não. Que é isso? Que liberdade é essa? Né? Não pode, não. Aí tem que censurar. Então, a liberdade restrita, eu não defendo isso. Eu acho que tem coisas que devem ser proibidas, né? E tem coisas que devem ser aceitas. Tem coisas que você fala e que geram problemas reais na sociedade. Tem coisas que você realmente tem só uma opinião, que tanto faz, né? É algo que pode ser debatido. E, porra, né, no caso dessa aí, realmente foi uma piada, não vi ele ser desrespeitoso com a vítima, né, pegou uma situação, né, que aconteceu com o presidente ali, talvez o cara não tenha escutado mesmo, saiu, né, uma resposta totalmente nada a ver ali, e pegar essa situação como exemplo para encerrar um programa, censurar uma voz ali, cara, que seja de um comediante,
porra, vai totalmente contra tudo que eles pregaram até hoje, né? Aí a hipocrisia fica escancarada. Pois é, professor. E além de tudo isso, dessa hipocrisia, tem um revisionismo histórico absurdo. Assim, às vezes você passa muito nervoso quando você tem um mínimo conhecimento. Eu, que sou um coitado, tenho um mínimo de conhecimento, tem que escutar que a violência política é toda de esquerda. Não existe. A direita não é violenta, nunca foi violenta. Porra, eu citei vários personagens de esquerda. Isso se a gente ficar só nos Estados Unidos. Se a gente for ao redor do mundo, aí vários ativistas políticos e políticos de esquerda que foram assassinados, né? Que foram torturados, presos. No Brasil, quantos e quantos? Né? Na América Latina, pelo amor de Deus, é impressionante. E nos Estados Unidos também, principalmente dentro do movimento negro, né? Muitos líderes foram mortos. É impressionante essa manipulação que a direita tem feito nesse momento aí. Né, professor? Você concorda? Eu concordo. Inclusive, assim, quem começou essa onda de contar, né? Não sei se você chegou a ver, mas tem aparecido um monte de gráficos, né? Comparando e tal. Quem começou foi uma mídia francesa, não me lembro qual jornal exatamente, né? Mas eles foram quem começou, né? Essa espécie de corrida, né, para ver quem fazia a contagem mais rigorosa ou mais popular, né? E realmente a questão que atrapalha na contagem dos Estados Unidos é o 11 de setembro. É o 11 de setembro, que se você considera que todas aquelas pessoas foram assassinadas, né, aí o islamismo, né, terrorista, tipo, explode a contagem, né? E eu acho que existe um ponto, sim, de defender que aquilo seja contado, né? Porque as pessoas morreram de fato, né? Aquilo foi realmente, né, algo horroroso que marcou o país e que, né, causou inúmeros traumas familiares e marcou uma geração, né? E foi realmente um problema de terrorismo islâmico, né? Aí, como a gente lida com isso é uma outra história, né? Mas eu acho que precisa contar, né? Mas a gente dizer que é de esquerda aquele atentado, né, de um problema religioso e de geopolítica muito mais complexo, para mim, é forçar a barra. Né? Eu não acho que o 11 de setembro seja, né, dê para falar que, pô, não, eram socialistas, né? Eu acho que, né, é outra coisa. Mas, enfim, é muito importante, eu acho, a gente ver as coisas dentro da sua linhagem histórica, né? Dentro de uma certa Mas também perspectiva. entra dentro de uma também faz parte de uma manipulação, porque o fato do progressismo abraçar a diversidade não significa que essas pessoas que são abraçadas são de esquerda, né? Muito menos islâmicos, né, cara? Que não tem nada a ver, né, meu? Com certeza, mas também é difícil dizer que eles são de direita, né? É algo muito mais complexo, na Nos minha opinião, costumes são. né? Nos Mas e aí, costumes. pô, mas é só os costumes que contam? É uma coisa que eu Não, é a acho que puta entra salada, né, cara? mas Isso aí a gente fica 3 dias aqui falando. E outra, né, cara? Tipo, chega um islâmico pobre, né? Chega aí né, nos Estados Unidos. A chance de ele ser, né, aspas, convertido, né, a uma visão um pouco menos rigorosa existe também. Tem casos, né? Eu mesmo conheci alguns, né? Galera da Líbia, né? Lá na universidade uns 3 amigos meus, né, que eram líbios, e realmente eles falaram abertamente que a situação fica complexa, porque eles disseram assim: a gente veio para a universidade, mas a gente tem a nossa galera lá do norte da África, que é uma comunidade que fica em Seattle, não sei o que, e a gente se encontra. Quem não foi para a universidade tenta puxar, né, essas pessoas de volta para uma certa radicalização. E quem foi para a universidade está um pouco mais, aspas, woke, né? Vamos usar essa palavra de uma maneira meio liberal aqui. Mas, né, eles ficam um pouco menos, né,
radicalizados. E aí fica um tentando, né, fazer o papel de vigia do outro, né? E aí eles falaram que é uma situação muito difícil para eles também, né? Então, mas enfim, tem pessoas que sim, chegam nos Estados Unidos e acabam ficando muito americanizadas, né, com a mente, né, abrem digamos, a moleira, né, e aí acabam, né, considerando que eles eram muito rigorosos, que eles, né, levavam muito à risca certas ideias, né? Então tem esse lado também, né? É o cheiro do bacon.